Qual é a origem da palavra café? Para falarmos da origem da palavra, vamos ter de falar da história do próprio produto e vamos ter também de ver que ela chega à palavra e o produto chega às línguas europeias e à Europa por duas vias. Antes de avançarmos para aquilo que se sabe, gostava de assinalar uma lenda etíope que refere um pastor chamado Kaldi que terá começado a ver as suas cabras a dançar depois de mastigarem uma curiosa planta. Esta planta seria a planta do café. Esta lenda etíope, no fundo, descreve a descoberta do café, mas é uma lenda, não há nenhuma indicação de que seja verdade, mas é uma bonita história para começar este percurso do café até chegar aos cafés aqui em Portugal, numa qualquer rua de Lisboa, aqui mesmo ao meu lado. Aquilo que de facto sabemos é que na Península Arábica, no Iémen, naquilo que é hoje o Iémen, a planta do café começou a ser usada para preparar uma bebida não alcoólica para manter os místicos sufis acordados a noite toda a orar. Reparem, como muçulmanos não podiam beber bebidas alcoólicas e precisavam mesmo assim de algum tipo de estimulante para conseguir estar a noite toda acordados, e foi o café a solução. Portanto, o café surge na Península Arábica, o café enquanto bebida, ali na zona do atual Iémen, onde está também a cidade de Moca, tem uma importância muito grande na história do café. Ora, o nome que foi dado à bebida foi o nome que vinha de um termo árabe para um determinado tipo de vinho. Este vinho esta palavra estava também associada à ideia de infusão. A palavra era algo como kawa. Este kawa acabou por ser o nome dado ao café na Península Arábica. Esta moda de beber café espalhou-se pela península e, aliás, pensa-se que o primeiro café enquanto espaço onde se bebe este kawa, este vinho não alcoólico que ajuda a estar acordado durante muito tempo, o primeiro café surgiu em Meca. O primeiro café do mundo surgiu em Meca. Era uma tradição árabe. Tudo isto aconteceu ali por volta do século XV e nesta expansão do café pela Península Arábica houve quem achasse que o café deveria ser proibido, tal como as bebidas alcoólicas, mas tornou-se uma bebida tão importante que essa ideia acabou por morrer. O café tornou-se também muito importante para Moca, a cidade no Iémen, que durante algum tempo teve o exclusivo da venda desta bebida. Da zona do Iémen, esta bebida acabou por chegar à capital do Império Otomano, que controlava a Península Arábica. Em 1517, já no século XVI, o governador do Iémen, Ozdemir Pasha, leva o café até à corte de Sulimão o Magnífico. E a partir daí o café torna-se uma moda de Istambul, de Constantinopla, dessa grande cidade que estava, no fundo, no centro do mundo, o encontro entre vários impérios e vários continentes, e a partir dessa corte tornou-se uma bebida de todo o Império Otomano e não tardaria muito a chegar a mais impérios e a mais territórios. Em turco otomano, o café ganhou o nome de kahve, o que já mostra que estamos a aproximar-nos da nossa palavra. E esta palavra otomana, claro que tem origem na palavra árabe. Portanto, temos do árabe, passamos para o turco otomano. Em meados do século XVI, esta bebida já era algo indispensável no Império. Em Istambul existiam muitos cafés. O sultão já começou a ter mestres de café na sua corte. Quem quisesse ser alguém no Império Otomano tinha de saber preparar um bom café ou tinha de ter alguém que soubesse preparar um bom café. Ora, de Istambul não foi difícil que o café chegasse a Veneza, que era um dos grandes centros comerciais de todo o mundo, na verdade, e lá deverão ter chegado alguns grãos, talvez levados por algum mercador, que experimentou fazer a bebida e que começou também a ser muito apreciada em Veneza. Houve quem pensasse que era um pouco suspeito que cristãos bebessem uma bebida muçulmana. Pela segunda vez alguém atacava o café e achava que por motivos religiosos não deveria ser bebido. No entanto, diz a lenda que o próprio Papa quis provar a bebida, que gostou tanto que disse que qualquer cristão podia beber sem qualquer problema. E aqui em Veneza e nos outros estados da Península Itálica ganhou o nome em italiano, café, que ainda hoje
tem. Portanto, na Europa já tínhamos cafés em Istambul, começámos a ter cafés em Veneza e a ideia espalhou-se pela Europa toda e em breve muitas cidades europeias tinham cafés onde se podia beber esta nova mania europeia que era o café. Uma outra cidade muito associada à história do café é Viena. Diz também a lenda que no cerco que os otomanos fizeram à cidade em 1683, que não em que foram derrotados, no final deixaram café no acampamento abandonado, um café que os habitantes da cidade já tinham cheirado enquanto estavam cercados e que depois foram lá procurar. Isto é o que diz a lenda, mas na verdade, seja por causa disso, ou seja, porque a moda se espalhou a partir de Istambul e depois Veneza, Viena também se tornou uma das grandes cidades do café na Europa. E chegou por fim a Paris, onde se tornou um dos elementos centrais da identidade da cidade, e chegou também à língua francesa, onde ganhou a forma café, a partir da qual chegou também depois a Portugal, ao português. Portanto, a nossa palavra vem do francês terá vindo do italiano, e do italiano veio do turco-otomano, do turco-otomano veio do árabe. Mas antes de se estabelecer enquanto café em francês, há que dizer que a palavra andou a variar muito na forma como era escrita e provavelmente na forma como era dita. Nós encontramos nos primeiros manuscritos que falam do café a palavra escrita de várias maneiras. Algo como cauvá, com o U ainda, que também representava o som V, algo como chauná, cavé, café com PH, café com F, e depois café com dois Fs, até que ficou com café só com F e com o E e o acento agudo. Em Paris, mais do que uma bebida, o café era também um sítio, uma identidade, ou seja, nós bebíamos café no café e cada café tinha a sua clientela particular. Tínhamos o café Procop, tínhamos o café Parnasse, o café Anglais, tínhamos o café de Foix, onde começou a Revolução Francesa, na verdade, e isto foi ou seja, esta cultura do café acabou por se espalhar também por várias cidades europeias e ainda hoje temos cafés cá em Portugal, em todo lado, mas nós sabemos que certos cafés têm uma certa inclinação, cada pessoa tem o seu café preferido e é parte da cultura de muitas cidades esta identificação entre o seu café enquanto espaço e as pessoas que o frequentam. Ora, mas como eu disse, o café chegou à Europa por duas vias. A via que eu descrevi até agora era a via do sul, a via que veio por Istambul, depois por Veneza e depois espalhou-se por várias cidades. Houve também a via do norte, digamos assim. Foram os holandeses, como nós chamávamos na época ao povo, que trouxeram o café de moca e o levaram até a Holanda e até à Inglaterra. A primeira coffee shop abriu em Oxford e, aliás, ainda hoje o consumo do café está muito associado à vida académica. Todos sabemos que nas conferências têm coffee breaks para se poder beber um pouco de café e conversar. Esta coffee shop surgiu em 1652 e depois espalhou-se para Londres, onde o café se tornou também uma grande moda. Cada café tinha também a sua clientela particular, só que em Londres esta moda acabou por dar lugar à moda do chá e o café só voltou em força muito depois. Há que dizer que a palavra coffee, em inglês, vem da palavra coffee do neerlandês. Portanto, temos aqui uma segunda via. Esta palavra não vem através do turco, vem através do árabe, depois neerlandês e depois inglês. Algumas das grandes instituições de Londres, por exemplo, algumas seguradoras, tiveram origem em cafés. Os cafés tinham, por exemplo, tinham newsletters afixadas na parede onde se davam notícias. Os cafés eram onde se discutia ciência, onde se discutia política. Os cafés em Londres, no século XVII, eram importantíssimos para a vida política e social da cidade. Depois veio o chá e o café acabou por se tornar muito menos importante para Londres, coisa que não aconteceu nem em Paris, nem nas outras cidades da Europa, onde o café continuou a ser, até hoje, muito, muito importante. Há que dizer que os holandeses também conseguiram, digamos assim, roubar alguns grãos não estéreis de café em moca e começaram a plantá-lo em Java, na Indonésia, e assim o café começou também a espalhar-se enquanto produto pelo mundo, mas isso já é uma história para outros vídeos. Este vídeo está concentrado principalmente na história da própria palavra. E essa história é clara. O café vem do árabe, passou para o turco, depois para várias línguas da Europa, até chegar também ao português, onde nós usamos uma versão que tem origem na França, no francês, e também surgiu no inglês através do holandês, que foi buscar a palavra à Península
arábica. Também há que dizer que depois as outras palavras associadas ao café têm origens diferentes. Por exemplo, expresso, a palavra expresso tem origem na máquina que, a partir de meados do século XX, serviu para se criar o café expresso. Um café que mudou muito a forma de preparar a bebida. A bebida era preparada à turca, misturando a planta, o café em água muito quente. Agora, com as máquinas expresso, o café era preparado de outra maneira, os que hoje encontramos em qualquer café em Lisboa. É uma bebida muito importante na nossa vida cá em Portugal, mas também em muitos países, e esta foi uma tentativa de mostrar a história da palavra. Já agora aconselho um livro, este livro, a história do mundo em 6 copos, de Tom Standage. Este livro está traduzido em português no Brasil. Em Portugal, que eu saiba, ainda não foi editado, existe em inglês. History of the World in Six Glasses. É um livro que conta a história do café, mas também conta a história de outras bebidas, e através da história dessas bebidas ficamos a saber um pouco mais sobre a história do mundo e até como é que nós ainda hoje usamos tradições que vêm de há muitos milhares de anos por causa da forma como se bebia. Por exemplo, por que razão é que nós fazemos chin-chin quando bebemos bebidas alcoólicas? Está explicado neste livro.